Pessoal, esse vídeo aqui que eu vou apresentar para vocês mostra uma característica muito interessante que diferencia Deus de Jesus. E que característica é essa? O fato de Deus, Jeová, no caso o Ser Supremo, nunca ter sido visto pelos homens e Jesus ter sido visto, tá? Mas até aí não é o problema. O problema é que a Bíblia diz que Jeová não pode ser visto e o homem vê-lo e continuar vivo. E no caso de Jesus, ele se apresentava diretamente para seus discípulos. Jeová usava representantes, presta atenção, Jeová usava representantes para se apresentar a Moisés e outros profetas. No caso de Jesus, ele não usava nenhum representante. Mesmo depois de ressuscitado, que ele voltou a ser um ser espiritual novamente glorioso, ele apareceu para os discípulos e ele não usava nenhum representante. Então isso mostra claramente que Jesus e Deus têm muita diferença. Então nós temos aqui os relatos que diz assim, ó, aqui em João 18, exatamente o mesmo em 1 João 4:12. Os dois foram escritos mais ou menos na mesma época, uns 60 anos depois de Jesus ter sido morto e ressuscitado. O que João registrou? Disse que ninguém jamais viu Deus. Então Deus diretamente, o Ser Supremo do Universo, nunca foi visto por olhos humanos. Muito claro aqui, né? Lá em Êxodo, o próprio Deus, no caso de Jeová, disse a Moisés, não poderás ver a minha face, porque ninguém me pode ver e permanecer vivo. Tá? Por algum motivo, o ser humano não tem a capacidade de ver Deus. Perceberam, gente? E continuar vivo. Então, Jeová falava com profetas no passado por meio de representantes angélicos que falavam em nome de Jeová. Jesus, se ele fosse Deus, obviamente que ele usaria um representante angelical também para representar a si. Mas ele não fez isso, ele se apresentava diretamente aos seus discípulos e obviamente que eles continuaram vivos, então ele não pode ser o Deus Supremo, porque o Deus Supremo não pode ser visto e continuar vivo, tá? Nós temos aqui quando Paulo foi convertido, né? Jesus apareceu para ele, aqui foi um clarão apenas na época, né? Mas depois nós temos Jesus aparecendo realmente em figura real, aqui para Paulo e também para os outros apóstolos, né? Por exemplo, nós temos aqui em Atos capítulo 23:11, diz assim, ó, e na noite seguinte, Paulo estava preso nessa ocasião, apresentando-se-lhe o Senhor, aqui é o Senhor Jesus, e disse para Paulo, né? Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, o próprio Jesus Cristo se apresentou para Paulo. Ele não usou nenhum representante. Ele se apresentou, olha aqui, ele se apresentou para Paulo e conversou com Paulo, notaram? Sem representante. No caso de Jeová aqui, que é Deus, quando ele falava com Moisés e outros servos dele leais no passado, ele usava um representante. Aqui Jesus não usou representante. Perceberam a diferença, gente? Olha lá, e Paulo teve contato, teve visão dele e não teve problema nenhum. Se fosse Jeová, ele teria morrido, né? Aqui nós temos o relato em João capítulo 20, versículo 24 e 26, que diz assim, olha que interessante, gente, ó. Tomé, que era um dos 12, né, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles. Foi a primeira vez que Jesus apareceu para eles, né? Quando Jesus apareceu para os 11 e Tomé não estava. Então os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Aqui está falando de Jesus. Se eles tivessem visto Deus ou Jeová, será que eles permaneceriam vivos? Não, porque o próprio Jeová disse que ninguém pode ver e continuar vivo. Perceberam a diferença, gente, entre Jeová e Jesus Cristo? Então, Jeová é o Deus Todo-Poderoso que ninguém pode ver e continuar vivo, nenhum homem jamais viu. Mas Jesus foi visto. Notaram a diferença? É que, infelizmente, as pessoas leem e não percebem esses detalhes, né? Ó, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Agora já estavam os 12, ó. E estando as portas trancadas, Jesus chegou e colocou-se no meio deles e disse, paz seja contigo. E eles puderam ver e ter contato com Jesus Cristo. Notaram a diferença entre Deus e Jesus? Deus não pode ser visto e o homem não pode ver e continuar vivo. No caso de Jesus, ele se apresentou diretamente aos discípulos e nada aconteceu. Perceberam? Então, o próprio Jesus, obviamente, ele diferenciou ele, né? Ele mesmo de Deus. Vocês querem ver essa passagem? Ó? Olha aqui, ó.
Jesus foi o primeiro a mostrar que tem diferença entre ele e Deus. Aqui no Evangelho de João, capítulo 14, ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em quem? Em Deus, né? Crede também em mim. Também, soma. Também quer dizer a mais. Deus e em mim. No caso, ele. Jesus foi o primeiro a diferenciar Deus de si mesmo. Fica claro aí que ele não é o próprio Deus, nem junto com Deus sendo esse Deus, que isso aí não passa de uma filosofia barata, tá? Então aqui está mais um vídeo instrutivo, didático para todos vocês entenderem que Deus Supremo só existe um, que é Jeová, né? O nosso Criador. E nós temos um único Senhor, que é Jesus Cristo, seguindo a mesma linguagem que os apóstolos que escreveram a Bíblia. Um forte abraço a todos e fiquem todos com as bênçãos de Jeová.